Salve, salve, torcida do Palmeiras, chegando com as últimas informações do Verdão. Acabou de ser anunciado no Palmeiras, Verdão prepara grande reforço para 2026. Meus amigos, Gerson está vindo aí. Essas e outras informações iremos acompanhar agora, nesse corte que eu separei para vocês do Fala Fonte. André Herman conta tudo sobre o mercado da bola do Palmeiras nesta quarta-feira agitada. Notícias do Palmeiras todos os dias aqui no canal Verdão React. Deixa os créditos desse corte a ESPN Brasil, link na descrição, mas agora já vai deixando o seu like e comente aqui de onde você está assistindo nossos vídeos. É o Verdão, forte no mercado para se reforçar para 2026. Bora pro vídeo, torcida do Palmeiras. O Fabinho no Palmeiras. Bora Vamos? falar? Vamos. Bora. Vai fechar? Em homenagem a Planeta Palmeiras e todas as páginas de Palmeiras que estão todos os dias com a gente aqui, mandar um forte abraço a todos. Tem bastante gente. Tem bastante gente de Palmeiras aqui, muita gente legal aqui acompanha a gente aqui. E o Planeta Palmeiras faz um trabalho muito bacana. Ferencváros. Fabinho, vamos lá então. Vamos. O que acontece? A questão do Fabinho é muito simples. No Palmeiras foi uma sondagem, tipo assim, ó, o Fabinho é um jogador que tem 32 anos. O que pensou a comissão técnica? É um jogador que tem postura de liderança. É um jogador que tem muito futebol ainda, está sendo convocado para a seleção. Desempenhou mal em jogo tal, não sei o quê. Vamos pensar na carreira do Fabinho como um todo. O cara que foi extremamente vencedor na Europa. E é um jogador que ele tem 2 anos a mais do que da última contratação, que foi o Lucas Evangelista, que tem 30. Sim. O Lucas Evangelista chegou com 29 para 30. Mas está mudando um pouco da cultura de contratações do Abel? Não, mas esse jogador é um jogador que agradou e tem números e tal. E como ele foi detectado pela análise de mercado, desempenho em mercado, os analistas viram que poderia ser uma possibilidade dele não continuar no clube que ele está, né? E aí fizeram uma consulta. Então, Fizeram? Anderson Barros, Leila Pereira, a diretoria tal, pega a mão no telefone e fala, qual que é a possibilidade da gente abrir uma conversa na janela para uma reposição, uma possível reposição, incorporar mais um jogador com essa hierarquia? A resposta foi, os planos do Fabinho são outros nesse momento. Os planos, a carreira dele, ele está pensando em outras coisas agora. Ele não quer voltar para o Brasil? Não está aberto não está dando start em conversas nesse momento. E aí o Palmeiras falou, bom, tudo bem, beleza, muito obrigado, não vamos avançar. Foi isso. A conversa foi essa. Foi uma conversa, uma resposta. O Palmeiras fez todo um trabalho ali de acompanhar, de entender, de números e tal, ver o perfil, ter a aprovação do técnico, ter a aprovação da diretoria, mas aí na hora de conversar, cara... Então o Palmeiras se interessou, viu se podia abrir a negociação e avançou. Mas ele não quer voltar para o Brasil, é o salário que é alto, tem alguma coisa assim? O planejamento de carreira dele, foi o que o Palmeiras ouviu, o planejamento de carreira dele nesse momento é outro. Entendi. É outro. E aí o próprio Bruno Andrade tem acompanhado essa evolução do Fabinho, se ele sai ou não do Etihad, o Bruno tem acompanhado isso aqui no Fala Fonte, né, Bruno? E aí, Bruno? Bom, vamos lá então para trazer os números. Assim, falar de salário de jogador é sempre complicado, mas quando o salário do jogador passa a ser a principal notícia, não tem como fugir muito a isso. O que dá para recordar aqui, o Fabinho tem mais 6 meses de contrato no Etihad. O Etihad, por enquanto, não pretende avançar com a renovação e até se colocou à disposição de liberar o Fabinho mais cedo, por conta do alto salário. Como o Fabinho tem 32 anos, tem a ideia de continuar fora do Brasil. Por enquanto, o Fabinho não cogita Brasil, nem Palmeiras, nem Cruzeiro, nem Fluminense, enfim, onde ele foi formado. A ideia do Fabinho é continuar fora, até mesmo, quem sabe, na Europa. Tem 32 anos ainda, ou seja, muita lenha para queimar. E quando eu digo que a questão financeira pesa bastante, por mais que na Arábia Saudita o dinheiro seja quase infinito, é quase que um L-Foot na sacanagem, o que me explicaram em relação ao salário do Fabinho é o seguinte, e por isso claramente também que o Palmeiras, quando faz a consulta, logo dá 2, 3 passos para trás. Ele ganha por temporada
24 milhões de euros. Vamos lá, fazendo as contas aqui. 24 milhões de euros por temporada, isso dá em reais 152 milhões de reais. Por mês, daria 12 milhões e meio de reais, ou seja, 12,5 de reais por mês. Nossa. Um valor absurdo para o futebol brasileiro. Tendo em vista que ele tem mais 6 meses de contrato, ele teria pela frente ainda mais 76 milhões de reais para abrir mão. Ou seja, não é tão fácil assim uma rescisão. Não vejo ninguém no Brasil pagando ao Etihad para tê-lo, tão pouco salário. Então, mais do que uma questão de plano de carreira, tem a questão financeira. No Brasil, ninguém chega nem perto. Nem Flamengo, nem Palmeiras, que são os dois mais bem estruturados financeiramente, têm condições de pagar 10 milhões, 12 milhões por mês para um jogador, independentemente do histórico, independentemente da qualidade. Mas uma coisa é certa, se um clube europeu chegar no Fabinho, conseguir um acordo, o que eu ouvi ontem, assim que repercute muito essa história do Fabinho no Palmeiras, essa possibilidade, é que o Al-Ittihad aceita negociar com o Fabinho, faz uma rescisão amigável e libera o jogador. A questão é, Brasil é uma incógnita, mas está muito mais para não do que sim nesse momento, porque a ideia, como eu disse, é continuar fora do país. Queria saber do Flaco e queria saber... Flaco? Se vai pro River. Não. E queriam saber de quem... Flaco do River, não. Se Acho o Flaco sair, e o Palmeiras já precificou, é para o futebol europeu, principalmente futebol italiano, que tem ali algumas sondagens. O Palmeiras entende que não vai chegar no valor que eles falaram, que é acima de 30 milhões de euros. É um jogador que está valorizado, é um jogador que está bem, teve uma queda de rendimento, é bem verdade, mas para times da América do Sul, dificilmente Flaco Lopes vai movimentar esse mercado. Tá. No caso do Aníbal Moreno, falei ontem com uma fonte do Palmeiras que me disse o seguinte: ainda não chegou nenhuma oferta pelo Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno é jogador do Palmeiras, tem contrato. Então ele saiu das férias dizendo até a volta. Não até mais, até logo ou até breve. Não se despediu. Ele simplesmente saiu de férias, tem contrato, é jogador do Palmeiras. Só que o Palmeiras sabe que ele tem muito mercado no futebol argentino. E alguns clubes da Argentina têm interesse no Aníbal Moreno. O Boca e o River já demonstraram interesse, mas não chegou nada oficial ao Palmeiras. E o Palmeiras entende que se chegar uma proposta que seja vantajosa para o Aníbal, vantajosa para o Palmeiras, pode dar negócio. É um jogador que o Palmeiras topa ouvir fazer, propostas. Mas tem que ser vantajoso. E o River Plate está... E aí o Palmeiras vai atrás de outro volante. Vai. Então por isso que a questão do Fabinho responde muito, né? Sim. Sobre isso. Sim. Uma informação importante também, que tem a ver com essa questão do Aníbal, River, interesse e tal, da posição, o River está com conversas avançadas para levar o Fausto Vera do Atlético Mineiro. A ideia, o modelo do negócio que está sendo discutido com o Atlético Mineiro é um empréstimo com opção de compra. Então o Fausto Vera iria para o River com um empréstimo com opção de compra. Atenção, hein? Qual que é a informação, Leon? Grande história nunca é feita apenas de páginas perfeitas. É construída de vitórias e de derrotas, de alegria e dor. É feita de tudo aquilo que nos molda, que nos desafia e que nos transforma. Assim é a história do Palmeiras, um clube que foi perseguido, que muitos quiseram destruir, mas que sempre encontrou a sua força na união, sobretudo nos momentos mais difíceis. Um clube que resistiu e persistiu para se tornar o mais vitorioso do Brasil. Ao longo destes 5 anos, percebi que a minha trajetória no Palmeiras se assemelha à do próprio clube. Conquistamos e ganhamos muito. Alcançamos o êxtase, em alguns casos, a glória eterna. Mas também passamos por diferentes provações. Tivemos períodos duros, nos deparamos com obstáculos e frustrações. Mais uma vez, não vamos ganhar sempre. Os dissabores deixam, sim, cicatrizes profundas que nos rasgam o peito. Mas são essas marcas que nos fazem mais fortes, mais resilientes para os desafios que virão. Gosto de pensar que somos como um rio,
que encontra pedras pelo caminho, mas jamais recua. Ele contorna as pedras e, em alguns casos, passa por cima, ganha força e segue na mesma direção, até se transformar em algo maior do que era no início. É por acreditarmos na força da nossa família, nos sentimentos verdadeiros que compartilhamos ao longo do tempo e na nossa capacidade de superar todas as pedras surgidas pelo caminho que eu digo, com imenso orgulho e gratidão por tudo que vivemos e ainda vamos viver juntos. A nossa história continua. Até 2027 é o anúncio que já estava pronto. Vocês falaram ontem, eu assisti o programa, vocês falaram que estava pronto e que poderia acontecer entre ontem e hoje. Já aconteceu. O material estava todo pronto, o Palmeiras só estava esperando a assinatura do Abel, física ou eletrônica, para poder anunciar. Isso já estava pronto. Uhum. Esse material já estava há dias editado, pronto. Então o departamento de comunicação do Palmeiras já estava só esperando dar o play. Sim. Só publicar. Só o pessoal do jurídico falar, solta. Solta. O Abel já foi embora para Portugal, tá? O Abel foi ontem para Portugal. Então ele deixou assinado, né, a situação toda, e aí confere de lá, confere de cá, tá tudo certo, pá, publica. Então assim, o Abel já foi para Portugal ontem à noite. Foi embora. O Abel, conversando com algumas pessoas que estiveram com o Abel nos últimos dias, era um Abel que acredita muito nessa renovação, não teve dúvida de, será que eu vou embora? Será que aceito propostas? O Abel recusou algumas ofertas boas de Europa, não é nível AA, de Mas a Tubarões. Mas a gente contou aqui, você e o Bruno Andrade contaram de clubes da Premier League, teve Clube Árabe de novo. Então o Abel, nessa renovação, nesse final de ano, nessa janela de renovação de contrato, ele não teve dúvidas. Em outras janelas ele chegou a duvidar. Em outras ele chegou a titubear. Teve até a história do clube do Catar, teve a história do Saad e tudo mais, né? Nessa ele estava muito tranquilo e sereno em relação à decisão dele. O que ele estava querendo ouvir muito era a família, porque teve um episódio familiar do Abel que gerou muito debate, né? Porque uma das filhas foi morar fora para estudar, fazer um intercâmbio. Cara, e o Abel, quem conhece o Abel no dia a dia, é um cara muito família. Então, assim, cara, aconteceu alguma coisa na família do Abel, assim, para ele é muito importante. Então, assim, aconteceu da filha morar fora, conversou com a Ana, que é a esposa, que participa ativamente das decisões junto com o Abel, de tudo que acontece na vida do Abel, na carreira do Abel. Ela é advogada, inclusive. E assim, nessa renovação não teve muitas dúvidas. E aí ele, beleza, deu sim antes da Libertadores, como a gente falou aqui, que ele ia dar o aceite, deu o aceite, falou publicamente. Só que o final de ano, com as derrotas, e o fato dele não ter conseguido fazer com que o time jogasse na hora que precisava jogar mesmo, que é aquela sequência de Mirassol e a final da Libertadores, depois de uma virada épica que foi contra a LDU, o Abel ficou muito esgotado, física e mentalmente. Então, assim, nos últimos dias, na academia de futebol, depois da volta da viagem do Ceará, nesses últimos dias aqui, antes dos ajustes, antes de ir embora para Portugal, como ele foi embora ontem à noite, era um Abel bastante esgotado, era um Abel bastante cansado e que precisa reenergizar, recarregar as baterias, é o que ele vai fazer agora em Portugal, já com a assinatura do contrato. O Abel ganha um caminhão de dinheiro e é merecido também, mandou o Mozart. Vocês trouxeram, né, Bruno Andrade, as propostas que ele teve, mas trouxeram também como ele estava disposto a assinar, como ele já tinha apalavrado, então, a renovação. E ontem vocês falaram que já estava o material pronto e deveria sair entre hoje e amanhã. Então, agora há pouco confirmado, o Palmeiras informou e anunciou a renovação até 2027, Bruno. Ele recebeu muita coisa, vocês bem falaram aí, Premier League, Wolverhampton, Nottingham Forest, propostas de outros centros do futebol europeu. Como bem disse o Hernan, nenhuma AA, nada que fizesse com que o Abel tremesse e repensasse essa permanência no Palmeiras, que não custa lembrar,
o mesmo salário anterior, ou seja, não há um acréscimo financeiro nesse contrato válido até dezembro de 2027. Não é novidade também, mas não custa reforçar, é um contrato sem multa rescisória para os dois lados. Se o Abel quiser sair, sai sem pagar nada. Se a Leila Pereira quiser demitir o Abel, demite sem pagar nada. Teremos então aí mais 2 anos de Abel Ferreira no Palmeiras. O Palmeiras já tem que ser mais objetivo, mais rápido, mais agressivo no mercado, trazendo jogadores importantes. E hoje o que eu recebi, colocar aí para vocês, o Lucas vai colocar aí para a gente, olha o Gerson no aeroporto, voltando para o Brasil. Não parece, não parece mesmo, que ele está vindo para passar as festas, Natal e Ano Novo, né? Não parece. O cara que vem para o Brasil passar Natal e Ano Novo, as festas, ele vem com uma malinha ou outra, né? Vem. Mas eu contei aí, tem pelo menos 9 malas. 9 malas que o Gerson está vindo para o Brasil, não é para passar o fim de ano. Parece que o Gerson está vindo para ficar pela quantidade de malas que ele está trazendo e acho que pode sim ser a novidade que a gente está aguardando. Por quê? Se o Gerson vai voltar para o Brasil, para o Flamengo não é. O Flamengo não é. E para quem seria? Para quem seria? Quem é que tem essa capacidade de trazer o Gerson e de bancar o salário do Gerson e dar uma estrutura e dar uma condição para que o Gerson continue brigando por títulos e também, que é muito importante, continue pensando em seleção brasileira em Copa do Mundo? É o Palmeiras. Claro que é o Palmeiras. Então, acho que o Gerson entendeu isso. Lá no Zenit está realmente escondido, né? Está escondido. O Gerson no Brasil, no Palmeiras, vai disputar os principais títulos. Ancelotti está de olho. E o Ancelotti, olha só, Ancelotti está convocando jogadores que atuam no Brasil, jogadores que atuam fora do Brasil. Ancelotti está convocando quem está jogando bola, quem está jogando bem, quem pode servir bem a seleção brasileira nesse Mundial, que o Brasil vai ter aí o Ancelotti, o treinador estrangeiro, na Copa do Mundo, e tem tudo para dar certo, hein? O time do Brasil, mais ou menos, mas quem sabe, né? Quem sabe com o Gerson, com um time forte, o Brasil possa trazer mais um título que a gente está esperando. Mas o importante é que o Palmeiras entende que precisa se mexer nesse mercado, precisa ser forte, precisa ser agressivo e precisa ter mais acerto nas contratações, né? Ser mais assertivo nos nomes e nas contratações. Esse ano, realmente, 2025, um ano de reformulação que não deu certo. O Abel, a gente viu algumas entrevistas coletivas do Abel, falando quanto tempo demora para uma reformulação dar certo. Já falamos aqui. A do Botafogo, ano passado, um ano só. Né? Botafogo que perdeu o título de 23 para o Palmeiras, inclusive perdeu lá mesmo, né? No Newton Santos, aquela virada de 4-3. Perdeu o título, reformulou o ano passado, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Flamengo, que ficou para trás, reformulou esse ano, trouxe grandes jogadores, né? Jorginho, Lino, Saul, o Danilo, que foi decisivo na Libertadores, Alexandre, enfim. Reformulou o time, reforçou demais o time, e o que aconteceu? Campeão do Brasileiro, campeão da Libertadores, em cima do Palmeiras, né? Palmeiras vice na Libertadores e vice no Brasileiro. Então, eu acho que essa reformulação, se ela for boa, se ela for correta, se ela trouxer os nomes certos, ela pode acontecer em um ano. E eu não tenho dúvida nenhuma que se o Palmeiras fizer boas contratações para a próxima temporada, o Gerson pode ser a primeira delas e ótima contratação, realmente o Palmeiras pode ter um time que, além de ser bom, e ter um investimento alto, que o Palmeiras investiu perto de 700 milhões esse ano. E não funcionou. O Palmeiras trouxeram os nomes certos. E falta o quê? Um volante, Gerson. Por quê? Porque o Andrés precisa jogar mais à frente, né? A gente não tem esse meia. O Andrés pode e precisa jogar mais à frente. Precisa de um jogador principalmente para o lado esquerdo, que está difícil ali. Sousa e Felipe Anderson não resolveram nada. O Palmeiras precisa trazer um outro jogador para jogar ali nessa função. Precisa de mais um zagueiro, acredito que o Mikael vai embora. E precisa liberar uma turminha aí também, né? Precisa liberar uma turminha aí também. E aí o Palmeiras que vai ter esse caixa para contratar, para ir bem no mercado. O
fortalecer esse time e tem a volta do que a gente espera, né? A gente espera que outro reforço seja o Paulinho. Paulinho possa estar recuperado, possa voltar a jogar e possa ajudar o Palmeiras na caminhada em 2026. É isso, torcida do Verdão, que baita notícia, né? Então, pode sim ser Gerson o grande reforço, a grande contratação para 2026, né? Chegaria ali para resolver o meio-campo do Verdão, né? Eu aprovo demais essa contratação e torço muito para que o Verdão possa contratar o Gerson, meus amigos. E quero saber a sua opinião. Você gostaria de ver Gerson voltando ao Brasil e principalmente para vestir a camisa do Verdão? Eu acho que cairia como uma luva e seria aí uma peça chave para a equipe de Abel Ferreira voltar com tudo na temporada de 2026. Sem contar que tem a volta aí do Paulinho, né, que promete muito no ataque do Verdão. Então é isso. O Verdão buscando reforços no mercado, buscando essa reformulação para fazer com que o Verdão volte a ser campeão, volte a brigar e forte nas grandes competições de 2026. Gostou? Se inscreva, deixa o like, compartilha o vídeo. Tamo junto. Fui!